Olá, paz e bem, seja bem-vinda, bem-vindo ao nosso encontro do blog O Espírito de São Francisco de Assis nas Fontes Franciscanas. Esse é o 67º encontro. Nos dois últimos encontros, nós comentamos a 7ª admoestação de São Francisco. Daremos continuidade a este comentário agora tentando aprofundar o tema da ciência na visão de São Francisco. Vamos intitular essas reflexões de A Ciência da Boa Operação. O primeiro tópico desta reflexão sobre a ciência da boa operação, vamos intitular de A Ciência e Sapiência da Cruz. Antes de começar nossa reflexão, vamos ler novamente a 7ª admoestação de São Francisco. O título, que a boa operação siga a ciência. Diz o apóstolo: a letra mata, mas o espírito vivifica. São mortos pela letra os que cobiçam saber só as palavras, a fim de serem tidos mais sábios entre os outros e poderem adquirir grandes riquezas, para dá-las aos parentes e amigos. E são mortos pela letra aqueles religiosos que não querem seguir o espírito da letra divina, mas só cobiçam saber mais palavras e interpretá-las para os outros. E são vivificados pelo espírito da letra divina os que não atribuem a si toda a letra que sabem e cobiçam saber, mas, pela palavra e pelo exemplo, devolvem-na ao Altíssimo Senhor Deus, de quem é todo o bem. Até aqui era o texto da 7ª admoestação de São Francisco. Vamos então aprofundar o nosso tema, a ciência da boa operação, a ciência e sapiência da cruz. A 7ª admoestação de São Francisco retoma, de certo modo, o que já refletimos na 6ª. Nesta última admoestação, a 6ª, que tratava da imitação ou conformidade de Jesus Cristo crucificado, Francisco opunha o real seguimento pela boa operação à mera recitação dos feitos de Cristo e dos santos e à busca de glória e honra por esta capacidade de narração. A diferença entre quem realmente se engaja no corpo a corpo do seguimento e quem apenas se dedica à recitação ou narração dos feitos de Cristo e dos santos é como a diferença entre os grandes cavaleiros e aqueles que contam e cantam os seus feitos. Na obra das Fontes Franciscanas, intitulada Compilação de Assis, vemos ecoar a lição desta 6ª admoestação, e neste eco aparece um vínculo com o tema da ciência. A um noviço que morava em um eremitério que pediu a São Francisco a permissão para ter um saltério, Francisco responde, abre aspas, o imperador Carlos, Rolando e Olivério e todos os paladinos e os robustos varões que foram poderosos no combate, perseguindo os infiéis com muito suor e trabalho até a morte, obtiveram gloriosa e memorável vitória sobre eles. E por fim, os próprios santos mártires morreram em combate pela fé de Cristo. E são muitos os que querem receber honra e louvor humano só com a narração dos feitos que aqueles fizeram. E por causa disso, escreveu o significado dessas palavras em suas demonstrações, onde diz: os santos fizeram obras e nós, com recitá-las e pregá-las, queremos receber daí honra e glória. Como se dissesse, a ciência incha, a caridade, porém, edifica. Esta citação é da compilação de Assis número 103, na edição das Fontes Franciscanas do Mensageiro, páginas 792 e 793. Ela termina com esta última citação de São Paulo: a ciência incha, a caridade, porém, edifica. Nesta passagem, a ciência que incha, isto é, que provoca um crescimento vazio, falso e doentio,
é oposto à caridade, que provoca o crescimento real do ser humano. Para os medievais, a caridade é o sentido de ser de tudo o que é. Todo o ser e todo o saber é regido pela ordem da caridade. A caridade é ato puro, presença, vigência, que mantém e consuma o sentido de ser de tudo o que é. Deus mesmo é essencialmente caridade. A caridade é o âmago, o coração, melhor, as vísceras de Deus. Há um provérbio que diz: fazer das tripas coração. Deus, por assim dizer, faz e fez das tripas coração, para nos revelar este seu ser, que é caridade. A caridade é, assim, a plenitude do ser. Ela abre a imensidão, profundidade, originariedade do ser, de tudo o que é, de toda a criatura. Ela abraça todos os entes, dos mais supremos aos ínfimos. Toda criatura surge da caridade. Mestre Eckhart usava a palavra mine para evocar a caridade. Esta palavra dizia originariamente amor misericordioso, de diligente cuidado, de benevolência tu a tu. Com esta palavra, no mundo germânico, se chamava o amor esponsal, e a partir do século XII, o fino amor do cavaleiro para com a dama, que ele tinha por sua senhora. Trazendo à fala o sentido ontológico da caridade, da mine, Frei Harada, no glossário aos sermões alemães de Mestre Eckhart, escreve, abre aspas, a presença da pura e límpida total doação da mine no todo, na totalidade do ente, do que é e pode ser, atua como imensidão, como profundidade e como originariedade. Como imensidão, mine abraça e assume todos os entes, desde os supremos até aos ínfimos, não deixando de fora nenhum ente, nem sequer o próprio nada. É a largueza da generosidade. Como profundidade, atravessa e impregna de cima a baixo todas as dimensões e ordenações do ente, de tal sorte que desce do céu até ao inferno, subsume, suporta, faz seus todos os altos e todos os abismos, todas as positividades e todas as negatividades do ente, penetra nos seus mais obscuros e ocultos recantos da maldade, para ali buscar, por mínimos que sejam, vestígios de igualdade com seu ser mine, nos fundos de mais variegados níveis da intensidade de ser. Como originariedade, mine é como que um instante do ponto de salto de todo o ente, isto é, de cada ente, cada vez na novidade da primeira e última chance da possibilidade da acolhida do ser, se oferecendo sempre nova e de novo, como fonte livre e solta na gratuidade da geração do ente, fazendo-o sua cria, seu filho, como a refundação de si, sem mais nem menos, na igualdade de condição. Fecha aspas. Isso que acabamos de ler dos glossários aos sermões alemães de Mestre Eckhart nos faz voltar a recordar o princípio da nossa leitura das admoestações, pronunciado por Frei Hermógenes Harada. Recordo, cito, entre aspas, quando, como cristãos, lemos as admoestações de São Francisco, já estamos na ideia que do fundo e de antemão ilumina o todo e cada articulação das admoestações. É a, entre aspas, ideia cristã, que São Francisco chama na regra não bulada de, entre aspas, doutrina e pegadas de Jesus Cristo. Esta ideia-chave, esta intuição, entre aspas, fundamental, originária, cristã, pode ser resumida assim: Deus é caritas, caridade, isto é, o amor misericórdia, amor do Deus anunciado por Jesus Cristo e testemunhado até a morte na cruz, doação que se torna Eucaristia, visualização material de como é esse Deus. Este é o chão fértil do qual brotam as admoestações de São Francisco. Fecha aspas.
Seguimos nossa reflexão. Há, portanto, uma ciência que não produz real e salutar crescimento da identidade humana. É a ciência que incha, a ciência que se encontra desvinculada do corpo a corpo do real combate da existência, que está alienada da vida fática, da vida real e seu engajamento. Aquilo que São Francisco chama de boa operação. A ciência, sem a caridade, não traz real crescimento da identidade humana. Já na Admoestação Quinta, São Francisco dizia, abre aspas, mesmo se fosses tão sutil e sábio que tivesses toda a ciência e soubesses interpretar todas as espécies de línguas e perscrutar sutilmente as coisas celestiais, de tudo isso não podes gloriar-te. Porquanto um demônio conhecia as coisas celestiais e sabe com precisão das terrenas mais que todos os homens, ainda que houvesse alguém que recebesse do Senhor um especial conhecimento de suma sabedoria. Igualmente, se fosses o mais belo e o mais rico de todos, e mesmo se fizesses maravilhas a ponto de afugentares os demônios, tudo isso te é contrário, pois nada disso te pertence e de nada podes gloriar-te. Mas nisto podemos nos gloriar, em nossas fraquezas, e encarregar todos os dias a Santa Cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Fecha aspas. Este texto, a nosso aviso, é nitidamente um eco do belo hino à caridade de São Paulo e também uma prefiguração daquele famoso texto da perfeita alegria de São Francisco. Vamos lembrar o que diz Paulo a respeito da ciência, do conhecimento, no seu hino à caridade. Abre aspas. Se falar as línguas dos homens e anjos, mas não tiver a caridade, sou como bronze que soa, ou tímpano que retine. E se possuir o dom da profecia, e conhecer todos os mistérios e toda a ciência, e alcançar tanta fé, que chega a transportar montanhas, mas não tiver caridade, nada sou. A caridade nunca acabará. As profecias terão um fim. As línguas cessarão. A ciência terminará. Pois nosso conhecimento é imperfeito, e assim também a profecia. Mas quando chegar à consumação, desaparecerá o imperfeito. No presente, vemos por um espelho e obscuramente. Então veremos face a face. No presente, conheço só em parte. Então conhecerei como sou conhecido. No presente, permanecem estas três: fé, esperança e caridade. Delas, porém, a mais excelente é a caridade. Esta citação da primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículos de 1 a 2, 8 a 10, 12 e 13. Seguimos nossa reflexão. Assim, para o cristão, todos os valores mais sublimes do espírito humano, os valores espirituais, que no texto de Paulo incluem a capacidade de comunicação, a capacidade da linguagem, das línguas de homens e anjos, o dom da profecia, a ciência, a fé, tudo isso que é tão sublime, tudo isso não é nada sem a caridade. Todos os valores, isto é, todos os bens, se reduzem ao valor, ao bem da caridade, isto é, ao valor intitulado amor de Deus. Amor, misericórdia, amor do Deus anunciado por Jesus Cristo e testemunhado até a morte na cruz. A própria ciência, sem a caridade, nada vale. Ela se torna a ciência que incha, isto é, que produz um crescimento irreal, falso e doentio da identidade humana. Foi em vista disso que São Paulo dizia na mesma carta aos Coríntios que ele, depois de ter passado por Atenas,
e quase totalmente em vão ter pregado aos filósofos, ao chegar a Corinto adotou a seguinte atitude, abre aspas, resolvi entre vós não saber coisa alguma, senão Jesus Cristo e este crucificado. Além disso, apresentei-me a vós cheio de fraqueza, temor e tremor. Minha palavra e minha pregação se revelaram não em discursos persuasivos de sabedoria humana, mas na manifestação e no poder do Espírito, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas sim no poder de Deus. Fecha aspas. Citação da primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículos 2 a 5. Esta mesma primeira carta aos Coríntios nós vamos retomar aqui em várias passagens a partir de agora. Na mesma carta em que Paulo evoca a caridade que edifica, capítulo 8, versículo 1 da primeira carta aos Coríntios, esta caridade que edifica como a essência da identidade do ser cristão, cantada no capítulo 13 desta carta, ele adverte como contra a ciência que incha e opõe a palavra da cruz e sua loucura à sabedoria dos sábios e à prudência dos prudentes, lembrando que o sábio, o letrado, o pesquisador das coisas deste mundo não tem acesso ao sentido da mensagem da cruz, da palavra da cruz, o Logos tu instaurou. Desta mensagem, eles não têm a ciência, mas apenas a nesciência, isto é, a ignorância. São tomados por uma espécie de cegueira em referência a uma dimensão superior a todo conhecimento humano, que é a dimensão da palavra da cruz e sua mensagem. A verdade da fé lhes é inacessível. Não são pobres de espírito bastante para se deixarem tocar pela palavra da cruz. É que, na dimensão transcendental da verdade da gratuidade e da gratuidade da verdade da fé, melhor dizendo, da caridade, a única maneira de conhecer é receber, e eles não se dão no empenho de receber. A única maneira de saber é experimentar e saborear, e eles não são bastante vulneráveis para esta experiência, para esta sapiência. Por isso, a sabedoria deste mundo foi transformada em loucura. Trata-se da sabedoria que Paulo chama de sabedoria do homem animal, do homem carnal, isto é, a sabedoria do homem abandonado à mercê das possibilidades meramente humanas. Os sábios segundo a carne, nomeados no capítulo 1, versículo 26 da primeira carta aos Coríntios, se quiserem abrir-se a esta dimensão da verdade, da gratuidade, da fé-caridade, ou melhor, essa dimensão da gratuidade, da verdade desta fé-caridade, precisam atentar para isso. O que o mundo julga estúpido, diz Paulo, Deus escolheu para confundir os sábios. O que não é nada, Deus escolheu para destruir o que é. Lemos no versículo 28 do primeiro capítulo desta carta. A ciência e a sabedoria deste mundo, segundo a carne, é para Paulo a do homem animal, que, entre aspas, não percebe as coisas do Espírito de Deus. Lemos no versículo 14 do capítulo 2. Com efeito, estas coisas são para ele loucura, e não pode entendê-las, porque é preciso julgá-las espiritualmente. Paulo resume o modo de agir de Deus assim: uma vez que na sabedoria de Deus o mundo não o reconheceu pela sabedoria, aprove a Deus servir-se da loucura da pregação para salvar os que creem. Assim, realiza-se uma eversão e uma transformação, uma transvaloração dos valores. O que nada vale, o que é vil e desprezado, traz agora a marca da distinção e da nobreza. A mensagem cristã tem uma valência ôntica e ontológica. O que não é, é escolhido para reduzir a nada o que é.
Estranho niilismo esse. O não ser traz consigo um novo e radical outro sentido de ser. São Paulo e São Francisco têm uma única preocupação. Abre aspas, que não se desvirtue a cruz de Cristo. Fecha aspas. Lemos isto no versículo 17 do primeiro capítulo da primeira carta aos Coríntios. Ambos reconduzem assim todos os valores, inclusive o valor da ciência, a esta nadificação. Somente a partir da pobreza do espírito, isto é, do nada do saber, da nesciência da fé, é que o ser humano pode se abrir a esta dimensão da palavra da cruz e da mensagem do Evangelho. Melhor, a este mundo de verdade e de iluminação da fé-caridade, onde o único valor, melhor, o valor de todos os valores, o bem de todos os bens, é a gratuidade e graciosidade do dom chamado caridade. Amor de Deus, amor misericórdia, amor do Deus anunciado por Jesus Cristo e testemunhado até a morte na cruz. Entretanto, Paulo, em sua primeira carta aos Coríntios, diz que, aos que creem, abre-se o acesso à sabedoria de Deus. O que se julga loucura de Deus é mais sábio do que os homens. Afirma que Cristo veio a ser para os que nele se encontram sabedoria da parte de Deus. Por isso, entre os perfeitos, isto é, entre os homens não carnais, fala-se uma sabedoria que não é deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que perecem, mas uma sabedoria divina, misteriosa, escondida, que tem sua origem em Deus. Ela excede as meras possibilidades humanas. Ela nasce da impossibilidade possível, da irrupção da gratuidade, da verdade e da fé. É uma sabedoria do mistério, uma sabedoria hermética, que guarda o que nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem jamais penetrou no coração do homem. Trata-se de uma sabedoria revelada pelo Espírito. A nós, porém, diz Paulo, Deus revelou pelo Espírito, pois o Espírito esquadrinha tudo até as profundezas de Deus. Lemos no versículo 11 do capítulo 2 da primeira carta aos Coríntios. E no versículo seguinte, vemos que esta sabedoria oferece o conhecimento dos dons que Deus nos concedeu. A linguagem que comunica esta sabedoria não consiste em discursos persuasivos da sabedoria humana, mas na manifestação e no poder do Espírito. Dos dons de Deus não se há de falar com estudadas palavras de sabedoria humana, mas com palavras aprendidas do Espírito, adaptando aos espirituais os ensinamentos espirituais. Diz Paulo no versículo 13 do mesmo capítulo 2. São Paulo ainda diz que há um julgamento diverso do julgamento do homem carnal, do homem animal. Um julgamento que tem como critério os valores e as verdades tornadas acessíveis pelo Espírito de Deus e sua sabedoria. Trata-se de um julgamento superior, supremo. Lemos no versículo 15. O espiritual julga tudo, mas a ele ninguém pode julgar. Esta sabedoria é a revelação do pensamento de Cristo, conforme o versículo 4 do capítulo 2. Assim como em Paulo, São Francisco descobriu na loucura da cruz uma ciência rara e sublime. Por isso, certa vez, num capítulo geral, onde São Francisco era instado a seguir as regras já existentes na história do cristianismo, ele afirmou: o Senhor me disse que queria que eu fosse um novo louco no mundo, e Deus não quis conduzir-nos por outro caminho, a não ser por essa ciência. Mas, por vossa ciência e sabedoria, Deus vos confundirá. Eu, porém, confio nos esbirros do Senhor, que vos castigará através deles, e ainda voltareis ao vosso estado para a vossa vergonha, quer querais, quer não. Essa citação está no número 18 da obra
intitulada Compilação de Assis. Importante ver como São Francisco identifica a loucura da cruz com a ciência e sabedoria que Deus lhe concedeu. Francisco aparece na história como um homem novo, portador de uma radical novidade. Ele é novo como o Evangelho. Por e para deixar ser esta novidade, o discurso de Francisco se faz duro e contundente. O discurso de Francisco brota do meio dessa dureza, expressa. Esta dureza aparece como simplicidade e humildade, como pobreza, numa palavra, como a minoridade do ser menor. Esta dureza ressoa como liberdade para o Evangelho. A pobreza, como caminho do ser livre para o Evangelho, tem um certo quê de selvagem, de indomável, de louco. A forma de vida que Francisco toma como propósito se realiza como uma prontidão, uma disposição e uma disponibilidade para a boa nova de Jesus Cristo e este crucificado. Trata-se de uma postura de liberdade, de abertura, prontidão, entrega e dedicação para a boa notícia de Jesus Cristo. Mas em que consiste a novidade do Evangelho? A identidade de Deus e homem em Jesus Cristo. Tornar-se homem de Deus. A vida, a forma da existência franciscana é o Evangelho. Evangelho é a presença do Deus tornado homem no meio de nós, dizia Frei Hermógenes Harada num artigo intitulado A Ideia do Franciscanismo, na revista Scintilla. Mas em que consiste a novidade? O propósito de Francisco é ser livre para a liberdade do Evangelho. O que está em jogo no Evangelho, a altíssima pobreza, é a presença do amor de Cristo no meio de nós, em sua profundidade e vastidão, em sua largueza e altura. Presença do Evangelho, a boa notícia do Deus humanado. O que está em jogo, pois, para ele, é seguir Jesus Cristo em sua exinanição, em sua kenosis, ou seja, em seu esvaziamento e aniquilação. Ser menor é realizar junto com Jesus Cristo a sua nihilidade. A forma de vida abraçada por Francisco, o Evangelho, é ôntica e ontológica. Em seu caráter ontológico se sobressai essa nihilidade, ou nadidade. A ciência de Francisco é esta. Ele precisa defendê-la de uma ciência e sabedoria que atenua a radicalidade dessa ciência, que poderíamos chamar de ciência da cruz ou de ciência da encarnação. A ciência de Francisco consiste em salvaguardar a verdade do Evangelho. Conhecer esta ciência é transformar-se por ela, é conascer com ela. É abraçar a fraqueza e a loucura do Cristo crucificado como poder e sabedoria de Deus. No artigo de Frei Hermógenes, lemos o seguinte: na raiz da minoritas, isto é, da minoridade, jaz um conhecimento que não é mais um conhecimento no sentido usual da palavra, mas é o próprio ser e a própria vida, o conhecimento do nada. Francisco foi um homem radical. Seu conhecimento era tão simples e radical que alcançava sempre até a raiz de todas as coisas, e a raiz de todos os entes é em si e por si o nada. Fecha aspas. Seguimos comentando. Este niilismo nada tem de negativismo, de pessimismo. É que o negativismo e o pessimismo não são niilismos radicais. O conhecimento do nada não é conhecimento de coisa alguma. Não é conhecimento que se dá segundo o esquema sujeito-objeto. É conhecimento com o nada, com aquele nada do qual todas as coisas surgem. Francisco, em seguindo Jesus Cristo, o Deus encarnado, em seguindo Cristo crucificado, nadificou-se, sempre de novo. Outra citação do artigo de Frei Hermógenes. Francisco é radicalmente nada. Ele não tem substância, não tem peso, nenhum fundamento, nenhuma tradição, nenhum mérito, constantemente. A cada instante é vazia e abertamente nada.
Esse ser nada é o mais radical tomar ciência e acolher do ser criatura. Fecha aspas. Seguimos comentando. No não poder da fraqueza e no não saber da loucura da cruz, vige este nada. A transparência com a qual Francisco guarda este nada tem algo de contundente. No entanto, este nada não destrói nada, não aniquila, não desertifica. Pelo contrário, ele dá vigor, frescor, alegria de ser a tudo. Na luz deste nada, tudo aparece na riqueza de sua identidade e diferença. Continuando, citando agora mais uma vez um artigo do Frei Hermógenes Harada, abre aspas, e uma vez que na luz do instante nadificante tudo é si mesmo, tudo e qualquer coisa está presente de modo unicitariamente necessário, novo e com frescor. Esse estar aí é graça e gratidão. Fecha aspas. A liberdade acontece então como uma abertura para tudo, desde o nada. Pobreza no espírito, pobreza de ser essencial, é não carecer de outra coisa do que da liberdade. Ela abre o acesso à riqueza de ser, riqueza essencial, o tesouro do reino de Deus. No nada do sem próprio, deixar ser o próprio de todo o ente, de tudo o que é, deixar ser a propriedade do ser. Eis a pobreza do espírito. A pobreza, ontologicamente falando, se realiza como finitude agraciada e agradecida. Finitude aqui quer dizer depender de outro para ser. Por si e em si, nada ser. A ciência, isto é, o saber como salvaguarda da verdade, e a sapiência, isto é, o saber como experiência saboreante desta finitude, é o segredo de Francisco. Ela concede uma serenidade jovial e uma jovialidade serena. Isso nos lembra o que dizia o poeta Hölderlin: pouco saber, mas muita jovialidade é dada aos mortais. Frei Hermógenes Harada, num texto sobre espiritualidade franciscana, chamava a abertura do não saber como clareira permeabilidade ao mistério. Terminemos a nossa reflexão com o seu comentário que diz, abre aspas, o advento dessa clareira, o dom da permeabilidade ao mistério, no entanto, exige o abandono radical do saber como poder de dominação, e com isso exige o abandono da pretensão da imortalidade, exige a acolhida da pobreza e da mortalidade. Talvez essa mortalidade do pouco saber é o Natal e a revelação da jovialidade, que é a inocência, a nascividade da vida divina, livre da reivindicação, isto é, do poder vindicativo da objetividade. Somente tal saber da indocta ignorância, não douta ignorância, consegue gostar, isto é, degustar, saber a terra dos homens, fazendo-a habitável aos mortais no mistério da jovialidade, sem soterrá-la sob a asfixiante e monótona uniformidade organizada de uma civilização científico-tecnológica de igualdade universal. Talvez consigamos ver a árvore florida enquanto árvore florida, na sua maravilhosa singeleza, sem nos perdermos nas malhas complicadas das infindas interpretações. Pois, pouco saber, mas muita jovialidade é dado aos mortais. Na palavra de Hölderlin, fecha aspas. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima oportunidade.